Bem-vindos a mais um episódio do Política Sincera. Eu me chamo Guilherme Nesser e o âncora do programa. E hoje temos um convidado muito especial, depois de algumas semanas sem gravação, né, meus colegas? Vamos então apresentar primeiramente o pessoal da bancada, que são os mesmos de sempre, esse aí a gente nunca muda, né? A gente não tem muita opção. Vamos então dar aqui o meu boa noite ao Luigi Bertaco e também ao Fábio Souza. Boa noite, Luigi. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Fábio. Boa noite. Hoje é o nosso convidado especial, Felipe Brianci. Não, tu já quebrou. É suspense, cara. É suspense. Tem que gerar engajamento. O pessoal vai ficar quem é. Mas depois a gente vai, então, Hoje dar mais a gente tá detalhes. fazendo uma estreia um pouco peculiar com um vídeo, né? Então o nosso cara ali, ele não mexeu o vídeo quando ele falou, né? Ele ficou gravando só ele que ia aparecer, né? Mas, então, para quem não me conhece, sou o Luigi Bertaco, sou advogado formado ali pela Universidade Federal, onde eu conheci o Fábio, né, nosso parceiro ali de centro acadêmico e de tantas outras batalhas. Sou vereador suplente e secretário desse homem ali, né, sou secretário-geral da Juventude de Porto Alegre. Boa noite, então. Fábio, se apresente. Boa noite, senhores, colega e companheiro de aventuras do Luigi, né, sou advogado também, formado pela URGS. E não tenho uma carreira política, mas sou interessado nesses assuntos e curioso para coisas que melhorem a sociedade, né? Boa noite, nosso querido convidado. Boa noite. Agradecendo o convite, né? Bom, como falaram, meu nome é Felipe, né? O pessoal popularmente me conhece de Brianci pela grande quantidade de Filipes no partido, né? Então, eu fiquei popularmente conhecido como Brianci, né? Sou presidente da Juventude de Porto Alegre. Também sou integrante do Diretório Metropolitano, aí, que ontem fez uma baita reunião aqui, movimentando novamente o partido, né? Tendo a presença ali do nosso vereador, Márcio Binzeli, entre várias lideranças históricas. E basicamente isso, né? Sou bacharel em Direito e estou muito grato pelo convite. E hoje que tem vídeo, o legal também é mostrar um pouco da sala, né? Por exemplo, ali a gente tem o Brizola, né? Ele que começou a vida política utilizando muito do rádio. E hoje a sede do PDT, ela tem esse espaço também muito em conta da história do Brizola e a relação dele com uma rádio, né? Vou mostrar também o ar-condicionado, né? Olha o ar-condicionado, agora temos ar-condicionado. Agora que isso é importante, agora os guris não passam calor. Agora que acabou o verão. É verdade. O que temos de pauta para hoje, então, Guilherme? Então, né, vou me apresentar também. Eu ia me apresentar e depois apresentar o Brianci, mas vocês já são precoces, já apresentaram o Brianci. Tudo bem, ou erro meu, né, no caso. Mas então eu sou o Guilherme Nessa, sou jornalista, mas era mais voltado ao esporte, né? Trabalhei em alguns veículos de comunicação e agora estou mais envolvido na política. E o nosso Felipe Brianci, como já foi apresentado, né, disse aí que é o presidente da JS, a Juventude do PDT, e também foi escrito aqui na minha colinha, olha só, Brianci, foi escrito o seguinte, ó: ótimo leitor do cenário político. Tu viu só, tu tá bem, a gente a produção aqui me passou essa informação. Então, perfeito. Hoje as nossas pautas serão poucas, né, em consideração a aproveitar a presença aqui do Felipe, né, para ele passar um pouco da sua experiência e também falar um pouco mais sobre a sua vida. Então, as nossas pautas principais serão sobre o Conselho Tutelar, que terá agora eleição nesse ano, de 2023. Também sobre a economia, né, que está sendo bastante pautada agora no cenário político, né, bastante desdobramentos aí sobre a política brasileira. E depois, para deixar um pouco mais suavizado, um pouco de futebol aí. E aí vamos ver Os colorados tudo felizes, né? Os gremistas tristes. Vamos ver um pouco do conhecimento do suave. Brianci no futebol, né? Porque a gente sabe que na política ele já é um ótimo leitor do cenário político. Mas então vamos adiante. Já vamos às perguntas, já tem a primeira pergunta pro Felipe já. Sobre o futebol ou sobre o Não, política? vamos sobre política, Tá, né? vamos então. O que eu não coloquei na pauta para pegar ele de surpresa aqui, senão ele já vem preparado, já vem Um treinado. secretário desses aí fica Quer te quebrar. Então tá, tu quer começar com a tua primeira pergunta? Vou começar. Tá, vamos lá. Como é que tu analisa o PDT nas eleições de 2022? Já para... de 22. Vamos começar Sim. bem, assim. Como é que foi o nosso panorama geral enquanto partido? Cara, foi, resumidamente, que nem diria o poeta, foi ruim, né? Eu não tenho muito como acrescentar. Eu acho que a estratégia ficou bem aquém do que poderia, né? O que o partido poderia. Acho que foi, fazendo uma crítica interna rápida, assim, acho que a nominata foi muito mal planejada, né? A estadual acabou, acho que tendo uma boa dinâmica de nomes, tá? Muito principalmente pela possibilidade do Romildo vir candidato, muito além de qualquer organização do partido, né? O federal ficou muito aquém, assim, era evidente que a gente teria um problema para manter as nossas duas cadeiras. Tinha
O pessoal aí deu algumas entrevistas aí falando que a gente poderia fazer 4 cadeiras, que assim, era inimaginável. E não é uma crítica direta, claro, aos companheiros que concorreram, né? Que foram lá, brigaram e garantiram essas 2 cadeiras. Eu acho que o partido peca um pouco na questão eleitoral, né? Porque a gente ainda lida de uma maneira amadora, assim, com o processo, né? A gente vê os outros partidos, tanto de esquerda quanto de direita, muito focados, muito organizados, tem planejamento, tem partido que já está extremamente organizado para 2024, né? Que vai ser, fugindo um pouquinho da pergunta, mas sei que vai vir daqui a pouco, extremamente organizado, e a gente sempre está correndo atrás da máquina, né? Junto a isso, ficou, acho, uma expectativa que o Ciro pudesse decolar, né? Fazer a nominata ganhar uma musculatura, uma força. E aí a gente viu que não vingou, né? A polarização pegou forte. E eu acho que também nós temos nossos erros, né? De estratégia, principalmente acho que a campanha do Ciro pecou em alguns aspectos, eu acho. E teve o voto útil, né? Ali no final ali das eleições que foi determinante, querendo ou não, o pessoal que iria votar no Ciro e também algum candidato do PDT acabou... tendo um voto útil de, eu não quero que seja nem a esquerda ou a direita, então vou votar no outro para não ir o meio termo que seria ali o PDT, né? Sim, não, tua análise é cirúrgica, porque assim, aconteceu isso de fato, né? Eu acho que o medo do Bolsonaro fez até a galera tentar evitar o segundo turno, né? E isso a gente via na rua pedindo voto ali, a galera, muitos gostavam do Ciro e preferiram tentar evitar o que... E como tu analisa, por exemplo, a Simone Tebet ter terminado o pleito um pouco à frente do Ciro? Eu entendo que, na verdade, foi muito mais um movimento... o MDB tem uma musculatura hoje, não só aqui no estado, mas como no Brasil, né? Eu acho que isso favoreceu um pouco, tá? Isso é um nome novo, né? Se a gente analisar friamente, era novidade, né? Era uma candidatura. Tem a questão também do voto feminino, que a gente sabe, eu acho uma pauta legítima. Muitas mulheres procuram votar em mulheres, e mesmo, às vezes, estando totalmente diferente da própria ideia política que elas têm, elas procuram essa representatividade, e acho válido, e eu acho que também a questão do nome novo foi preponderante, né? Assim, a Tebet não era um nome totalmente aquém no cenário nacional até a CPI da Covid. Sim. Ali ela ganhou um destaque maior, né? Uma relevância. Tu acha, Felipe, que essa certa, vamos dizer, resistência a coligações tem um impacto direto, né, num desempenho ruim, como você disse? Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra. A gente caminhou sozinho novamente, né? E mais sozinho que a outra vez esse ainda. Que é o ponto, novamente. Né? Eu acho que isso que é o fator que é determinante. Parece que o PDT tem algumas restrições, travas a fazer coligações. Eu também não sei até que ponto também os outros partidos não quiseram coligar com o PDT em razão da sua postura, né? A gente tinha ali um movimento muito forte do Ciro batendo nos dois lados. Isso acaba por tentar quebrar a polarização, se demonstrando como uma terceira via, mas num cenário polarizado, se tu não escolhe um dos lados, isso te inviabiliza de fazer uma coligação, porque o restante dos partidos que estão atentos ao cenário, eles vão buscar um dos dois polos, né? Pois, mas eu acho que ele bateu nos dois lados por estar independente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estava independente por bater nos dois lados. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Porém, muito se namorou, né? Pré-eleições. Se namorou ali o PSD do Kassab, se namorou o próprio União Brasil, que vinha com uma força muito forte na Bahia, de um governador que acabou não se elegendo, que é o filho do Toninho Malvadeza, que era conhecido, né? Que é o ACM lá, o Antônio Carlos Magalhães. E acabou não se elegendo, né, como governador, mas foi um campo que o PDT procurou, né? A gente sabe que o ACM lá, ele traçou uma estratégia de vou ser mais independente porque eu tenho muitos votos bolsonaristas, mas eu sei que o PT aqui é uma força de 70% da população, né? Então, como me posicionar nesse cenário? Então, ele estava buscando uma alternativa do caminho do meio. E, no fim, ele procurou nenhum nem outro. Ele apoiou na lanterna surdindo o Bolsonaro, mas se ele pudesse subir no palanque do PT, ele estava lá. Então a gente tem um jogo de um cenário político, acho que nacional, muito forte e que a pressão acabou levando a esse isolamento. Mas a pressão porque tu não estava nem num nem no outro e tu não conseguiu agregar para os outros partidos, né? E vocês enxergam se foi feita essa autocrítica aí em termos de alguma mudança para o planejamento para as eleições municipais? Pela primeira vez eu senti que sim. Eu acho que bateu, sabe? Eu não sei se ainda a análise está extremamente correta, né? Mas eu acho que pelo menos identificamos o problema, né? Assim, acho que
Acho que o pessoal entendeu, assim, né? Aqui, como a gente conversou ali rapidamente, a nominata já era esperado que não ia decolar, assim, para deputado federal, principalmente a gente fazer uma grande bancada. Mas, por exemplo, tinha estados que tinham uma expectativa muito grande. Rio de Janeiro, assim, o cálculo rápido era 3, talvez 4 federais. A gente terminou com 1, né? Que era ainda talvez o menos identificado com raízes no partido, né? O Ceará foi muito bem, né? Ceará, Hoje é a sim, nossa maior muito bem. bancada, temos 5 deputados federais, o Ceará... Que é o estado do Ciro, né? Isso, é o estado do Ciro. E Embora lá perdeu, não né? tenham levado o Ciro, né? Deu uma ruptura muito grande, até hoje a ruptura permanece dentro do partido, mas de toda forma a bancada permaneceu, né? Lá teve também um punho muito forte do Partido dos Trabalhadores, porque era uma dupla que tinha o governo do estado, e aí, na sucessão, acabaram brigando entre os grupos, até porque uma era mais voltada ao Ciro, outra era mais voltada ao Partido dos Trabalhadores, e acabou que essa ruptura freou bastante da campanha do Ciro, né? Não sei se foi pensado ou não pelo Partido dos Trabalhadores, creio que sim, que são bons estrategistas, e acabou por detonar o maior colégio eleitoral do Ciro, né? Eu quero fazer uma pergunta aí, o Luiz me disse que estou no quadro aí da Câmara. Tu, como presidente da juventude, está tendo reuniões? Como é que vocês estão vendo? Porque, querendo ou não, a juventude, eu acredito que é uma válvula de escape para mudar um pouco esse cenário do PDT, né? Dar uma repaginada, assim, talvez, se identificar mais com a juventude. A gente sabe que o pessoal mais voltado à esquerda, assim, tem bastante jovens que se interessam com política. Então, como é que tu vê, assim, que vocês podem atrair mais gente também para o PDT, para mudar um pouco também? Porque, querendo ou não, a gente tem muitas pessoas identificadas com o PDT um pouco mais velhas, né? Que vem um pouco aí do brisolismo e tudo mais. Como é que tu vê, então, aí, tu como presidente da juventude? Claro, né? Sem dúvida. Eu entendo que é essencial. A juventude que pode dar o caminho para o partido, né? Na verdade, a gente tem hoje o pessoal mais velho, mais experiente, muitos conviveram com o Brizola e tal, que, claro, ainda estão no partido, estão ali. Ontem tinha uns velhinhos tudo ali, né? Fazendo ali as reivindicações, enfim, ainda estão na ativa brigando. Só que, claro, tinha que surgir uma geração que eu acho que não atingiu o que poderia ter atingido, sabe? E agora a gente está pagando a conta na juventude, né? Porque a gente tem poucas lideranças para apresentar até para os jovens, né? A gente tem que sempre ficar no discurso do Brizola. Que, né? Óbvio que a gente sempre vai falar do Brizola, sempre vai falar do Getúlio, só que fica mais difícil, fica mais distante, né? Mais ainda nos tempos de hoje, internet... Sim, o mundo mudou, né? Tudo muito rápido, né? Quer liderança... Daí, vamos pegar o exemplo na pauta da esquerda hoje. Pô, presidente da juventude, o pessoal tem muito uma facilidade. Pô, tem o Gordo, que é além de um bom vereador, tem um carisma, né, cara? Pra quem não sabe, que ele chamou ali é o Matheus Gomes, né? Que hoje é deputado estadual. Perfeito, pô, a Karen. E a gente tem hoje, na verdade, assim, vereador ativo no PDT é o Márcio Pinzeli, né? Assim, o Bosco já, né, enfim, já tá num outro momento da carreira, vamos dizer assim, também. E, cara, eu entendo que, assim, a questão toda da juventude, primeiro, é a gente tentar fazer o pessoal que já está no partido entender que é uma nova linguagem que a gente precisa, né? O pessoal é muito resistente ainda. E eu vejo que essa questão aqui da municipal, eu sinto que o pessoal está compreendendo, tá? Eu sou presidente aqui de Porto Alegre, eu sinto que está compreendendo. Vejo que no estado a gente tem um pouco mais de dificuldade de comunicação, tá? Assim, da galera entender, a galera meio que burla a pauta. Nacionalmente, a gente tem uma voz razoável, assim, a gente consegue e a gente é repassado essas situações, né? Mas eu vejo que ainda falta Como o partido não está organizado, eu sinto que a juventude tem uma dificuldade de se organizar por si, né? Assim, questão até de estrutura e tudo, fica bem complicado. Mas, cara, eu sou esperançoso, meu. Acho que tá vindo coisa boa por aí. Bom ouvir isso, né? Tem o presidente e secretário, seria reconsiderado uma reunião da juventude aqui. Dá pra pensar, hein? Seria uma honra fazer parte de uma coisa chamada juventude, né? E mais o Fábio, que a gente sabe que o arroba dele entrega a idade dele, né? Não entrega, né, cara? Não tem o Entrega o ano, Dio mesmo. É verdade, aniversário só. Mas tem na pauta muito também agora federação, né? Talvez o partido já começou a conversar com o PSB, né, que tem a vice-presidência nacional, e começou a conversar também com Solidariedade. Hoje, querendo ou não, a gente estava com mais de 30 e poucos partidos. O Congresso pensou em reduzir e progressivamente ir reduzindo. Claro que a pressão política tem sido muito forte, mas então eles implementaram ferramentas que vão tornando esse caminho mais natural. Então já colocou uma cláusula de barreira, aumentou o limite dessa cláusula de barreira. Então hoje tu tem que ter mais de 14 deputados para tu ser considerado um partido que se sustente sozinho, né? O PDT acabou fazendo 17, né? Se salvou.
O PSB também fez 14, também acabou se salvando, só que outros partidos bem menores vão acabar tendo que migrar. Dizem que a federação é o primeiro passo para uma fusão, né? A fusão seria quando os dois partidos realmente se unem. Hoje, o que acontece é eles disputam, mas os coeficientes eleitorais, os números de cada partido, as votações, elas também se somam. Então, isso tu acabaria rompendo com maior facilidade aquela cláusula de barreira. Para quem nos escuta ou nos assiste, não sabe o que é essa cláusula de barreira, é o limite de votos que o partido precisa fazer para que ele se mantenha recebendo recursos. Receba fundo partidário, receba tempo de televisão, porque se o partido não acaba recebendo nada disso, não tem como ele se... Enfim, se ele não tem divulgação, ele não vai sobreviver, né? O partido vende as suas ideias. Isso foi uma polêmica até pros debates políticos, né? Que tinham... alguns partidos estavam tentando a eleição ali nos governos de estados e os governadores estavam tentando, não podiam participar dos debates porque eles eram pequenos demais para participar e tudo mais. Aí entraram no juiz, tentaram várias formas para tentar participar do debate, no caso. A eleição poderia, mas o debate em televisões abertas e tudo mais não era permitido. E eu acho que é justamente isso que tu tá falando. Esse é o ponto, é justamente isso, né? A cláusula de barreira é para limitar a visibilidade desse partido para justamente levar ele cada vez mais para uma extinção, ou que ele se aglutine a outro partido, né? E hoje o PDT negocia com o PSB e o Solidariedade uma federação, que seria um primeiro passo, né? E talvez isso, se a gente começa a pensar hoje, a gente está fazendo isso dentro da sede do Brizola, a sede raiz, né? Que o partido foi fundado aqui, né? A base eleitoral do Brizola é Porto Alegre. Embora ele seja fundado em Portugal, lá com Mário Soares, a base mesmo eleitoral é aqui em Porto Alegre. Então, a gente pode estar vendo daqui a pouco o início de um fim de uma sigla, quem sabe, ou o fortalecimento e o ressurgimento de uma sigla. Queria saber de ti, Felipe, como que tu vê essa federação? Pô, essa é a pergunta. Simples assim, simples assim. Olha, tem muitos porém, né? Cara, achou que ia ser barbado, né? Essa aí tu me pegou. Vamos lá fazer um bate-papo, conversar de pouco com os guris. Tomar um chimarrão, não deu nem água pro Felipe, o Felipe tá sem água. Dite os resumos do partido, né? Mas vamos lá. Cara, assim, eu até vou te dizer que eu achei que era um assunto que ia se arrastar um pouco mais. Até fui pego de surpresa quando eu vi que o PSB, que parecia ser o lado que poderia talvez não aderir à federação, essa tentativa aí do PDT, Solidariedade e PSB, publicar ali uma nota ali dizendo que caminhou, que tem uma reunião nacional, tá tudo ok, surpreendendo, né? A gente sabe que Solidariedade eles precisam, né? Eles não passaram da cláusula, então eles vão ter que se federar com alguém. Tinha até o boato, né, que os próprios federais eles poderiam migrar para o PDT, então foi uma tentativa clara de sobrevivência do próprio Solidariedade, né? Cara, é uma questão, né, meu? Porque, assim, a federação envolve muita coisa, né? Primeiro que tu tá amarrado com esses partidos, tu tem que participar de todos os processos eleitorais em todo o Brasil, seguindo o rito por, se eu não me engano, 4 anos, até tu pode... Isso, 4 a federação é 4 anos. Perfeito. Então, cara, envolve bastante, assim, não dá pra... Acho que o PSB é um partido que tá mais próximo da gente, assim, até ideologicamente, faz bastante sentido, né? E o Solidariedade, não vou te mentir, cara, me pegou um pouco de surpresa, assim, quando eu vi a conversa, porque eu achei que era um partido que tem uma raiz no sindicalismo, né? Mas que a gente sabe que virou não tem mais um projeto de, vamos dizer assim, de país, que, né, o Ciro diz há muito tempo, né? Eles defendem algumas pautas sindicais que vão surgindo a roda ali, eles vão defendendo, assim, sem uma ideia, assim, um ideal, até alguns momentos um conservadorismo bem enraizado ali no partido, né? A gente sabe que alguns integrantes até já passaram pelo PDT. Tem um pouco de curiosidade, tá? Para saber como vai ser essa dinâmica, mas também reconheço que é questão de sobrevivência. Acho que a gente tem que achar um caminho e, assim, pra gente sobreviver como alternativa na esquerda, eu acho que me parece viável, assim, se meu voto fosse decisivo hoje, eu votaria que sim, pra gente avançar nas conversas. O Luigi diz que o PDT é o maior dos médios, né? É o maior partido dos médios hoje, né? A gente tem os gigantes, que são lá acima de 90 deputados, que é o PL e o PT, né? Depois a gente tem uma série de partidos médios, que é o MDB liderando, junto com o Democratas, Progressista, né? Tem ali uns 4, 5 partidos intermediários, e aí vem, dentre os médios, vem o PDT em primeiro lugar, né? O PDT que estava com uma bancada de médio para grande, com 27 deputados, 28, né? E acabou reduzindo muito também em conta desse cenário polarizado. Mas tem um ponto importante nesse debate,
Porque muitos falam que talvez a federação é o primeiro passo para a fusão. Eu acredito que sim, é o primeiro passo para a fusão. Só que acaba sendo também, ao meu ver, um caminho natural num cenário que tu tem 30 e poucos partidos. Não tem 30 e poucas ideologias. Ao meu ver, a minha opinião hoje é que é um mal necessário. Realmente tem que extinguir os partidos e eu não sei nem se é um mal, é um bem necessário, até para ter debate partidário. Uma das coisas que faz, e eu acho que leva à extinção dos partidos, é a falta de vida orgânica no partido, a disputa interna nos partidos. E aí, como geralmente as ordens dentro dos partidos vinham sempre de cima para baixo e cada liderança aglutinava o seu grupo dentro de um partido, então tu não podia contrariar o topo da pirâmide. Com a federação, isso vai mudar. E eu acho que a política do Brasil acaba por ganhar. Tá, mas daí vamos virar, será, republicanos e democratas, que nem Estados Unidos? Não é isso. Mas é que assim, o pluripartidarismo, ele serve justamente para tu ter essa diversidade de ideias. Só que uma coisa é tu ter 2, 3, 5, 10 diversidade de ideias, e outra coisa é tu ter 100 diversidade de ideias só para poder dar uma mordidinha no fundo eleitoral. Foi sendo criado durante a história ferramentas para barrar isso. Uma delas é a cláusula de barreira, que não é para, vamos extinguir os partidos nanicos. Não, vamos tomar providências para que os que consigam ter corpo, seja de base não de eleitores, mas de base de sustentação, para que eles sobrevivam. Se não sozinhos, agora, como o Luigi falou, no modelo de federações, que tu une 2 ou 3 partidos menores, e eu falei nanicos não num sentido pejorativo, porque a gente está falando aqui de partidos maiores que também estão pensando nesse tipo de união, né? O próprio Partido dos Trabalhadores federou, né? Mas ele foi uma jogada ali que, no primeiro momento, ele acabou perdendo, porque ele deixou de fazer mais deputados federais, ele acabou cedendo deputados para o PCdoB. A gente tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, o PCdoB fazendo uma deputada federal. A gente tem o PV, que não fazia deputados federais, fazendo deputados em razão dessa coligação federada, na verdade, né, com o Partido dos Trabalhadores. O PV, PCdoB, quem mais? Isso, e o PT. E aí, o PT acabou por perder deputados federais em detrimento desses partidos, né, que são menores. Mas, ao mesmo tempo, é um caminho que ele vai acabar aglutinando esses partidos e sendo maior, óbvio que a sigla que vai permanecer vai ser o Partido dos Trabalhadores. O meu receio hoje é com o PDT, porque o PDT ele briga, mas ele não é uma diferença de 90 deputados para 3. A gente está brigando de 17 para 14, entendeu? Então, se a gente não se cuidar, porque um dos pontos principais na federação é que o presidente da federação, ele gere os recursos do fundo. Então, vai sentar lá o presidente do PSB, vai sentar o presidente do PDT, vai sentar o presidente de Solidariedade e vai escolher um presidente. E esse presidente vai ser o que vai destinar a fatia do bolo de recursos para cada sigla. E aí que mora o perigo, entende? Porque se tu não consegue conciliar os interesses, tu sabe que dá briga, né? Daí vai ser uma briga política dentro do próprio partido. Não que não... própria federação. Não que não aconteça, Não que não aconteça, mas é um bom ponto a se levantar, né? E sabendo que o PDT tem uma diferença pequena de 3 deputados, né? Tu não sabe se daqui a pouco uma fusão vai dizer, vamos zerar o campinho, não vai ficar nem a tua sigla, nem a tua. Vamos criar uma nova sigla. Que é o que acontece muito, né? Se tu olha... Começou com a Arena, foi PFL, depois virou DEM, Democratas. E agora tá muito na moda União Brasil. Partidos, não, e o partido morreu. Eu sou do tempo que era PFL. Então, assim, 89, até 89 era Arena. Daí depois já virou PFL logo em seguida. E agora já virou Democratas e de Democratas já sumiu e virou União Brasil. Então, em menos de 25, 30 anos, já tem 5 nomes no mesmo partido. Um exemplo de sigla que acabou foi o nosso PTB, né? Acabou agora, fez a fusão com o Patriota, se eu não me engano, né? Virou um outro partido lá.
Não, isso é um fato, né? E acho que, assim, a questão, principalmente do PDT e PSB, eu acho que vai ser vai ser uma discussão interessante, assim, né? Porque tem estados que o PSB é muito forte e geralmente são os estados que a gente é fraco, né? Estrategicamente falando, assim, São Paulo a gente não consegue entrar historicamente, né? E é um estado que o PSB tem uma força considerável, né? É que, teoricamente, dividem, né? Dividem, eu digo, forças. Claro. Quem se simpatiza com um, não vai simpatizar com o outro. Porque é a mesma. É o mesmo campo, mas campo, é basicamente a mesma ideologia. Então, vai ser interessante, assim, eu tô curioso para os próximos Eu acho que o único lugar que ele realmente conseguiu estrategicamente um partido conciliar muito bem no mesmo estado foi o Rio de Janeiro, né? Porque o Brizola foi governador e conseguiu, de certa forma, passar um pouco essa linha sucessória do eleitorado dele, que acabou sendo a continuação, que era com o Antônio Garotinho lá, né? Tem um pouco desse mesmo eleitorado que ficou dentro do mesmo campo, mas oscilando entre uma sigla e outra, né? Eu acho que é um dos poucos casos em que os dois partidos ainda conseguem ter uma força e uma representatividade hoje, né? Perfeito. Vamos agora às pautas que a gente comunicou ao Briance, né? Essa pauta a gente não tinha comunicado ao Briance. Pegamos o Briance de surpresa. De calça curta. Luigi, eu acho que tu é o cara que mais entende sobre o primeiro assunto aí, que é o Conselho Tutelar. Tu pode nos passar aí as primeiras informações aí, como é que funciona e tudo mais, pra gente debater em cima e até quem quiser complementar também as informações aí que tu vai trazer. Acho que a ideia também do programa é trazer informação para quem nos escuta, né? Informação no sentido de também conhecimento além do debate político em que às vezes tu tem uma visão e pode diferenciar. Tem alguns pontos que são fatos e tu não pode discutir. E a gente vai ter eleições para o Conselho Tutelar. Então esse é um fato e não tem controvérsia, né? E essa é uma eleição muito importante, porque cuida, querendo ou não, de um dos poderes que é retirar as crianças dos poderes dos pais, né? Tirar aquele pater família lá, e ele consegue romper sem uma decisão judicial. É um dos poucos casos em que uma administração pública pode ir lá e interferir diretamente na vida do particular. E isso é uma movimentação toda, né? Porque o Conselho Tutelar, ele já é um período eleitoral, embora facultativo, mas que movimenta, inclusive, as eleições para 2024 em todo o país, né? Historicamente, foi um cargo criado muito para as lideranças comunitárias, e especialmente, a gente vai falar, pelo menos eu tenho conhecimento mais de Porto Alegre, a gente tem 10 regiões, são 5 conselheiros tutelares por região. Então, Porto Alegre tem direito a 50 conselheiros tutelares, se dividindo em regiões Centro-Sul, Sul, Extremo-Sul, enfim. E hoje o debate político municipal gira em torno principalmente dos conselhos tutelares. A gente teve projeto de lei na Câmara de Vereadores para modificar como se ingressa nesse meio, né? Como se ingressa na carreira de conselho tutelar. E dando uma breve apanhado, primeiro tu faz uma prova. Sai o edital, diz lá os requisitos mínimos, né? Tem que ter os requisitos conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ser pessoa idônea, maior de 21 anos. E aí vem os requisitos posteriores do edital, que exige, por exemplo, 120 horas de estudos, determinada, enfim, da legislação ali que abrange o ecossistema, que abrange o Estatuto da Criança. Exige também uma experiência com trabalho com crianças, né? Se já foi educador infantil, se, enfim, já atuou na parte de psicologia junto com as crianças. Tem que ter alguma experiência, né? Isso tudo disciplinado, grande parte por edital ou pela lei municipal, né? E, apresentando esses requisitos, pode fazer a prova, faz a prova, depois vai para eleições. Então, tem ainda que ser votado pela comunidade. Somente vota as pessoas da tua região. Então, por exemplo, se tu é da região 5, que pega ali Cascata, Santa Teresa, Glória, pega Cruzeiro, Medianeira, essa microrregião, por exemplo, né, Cristal, só pode votar nos conselheiros tutelares quem são dessa região. Então, eu queria escutar de vocês aí, né, porque o debate hoje circula muito nessa questão dos conselheiros, muito porque já é uma forma de testar, né,
como se diz, as lideranças. Oh, que só- as lideranças comunitárias vão lá e fazem essa votação, né? Vão lá e vão para as urnas. Então, é aquilo que realmente tu pega a pessoa pela mão, né? Em outros termos, e leva para votar. Eu Só não sei- lembrando que não é obrigatório o voto, né? não é obrigatório, não é obrigatório. Eu queria sentir de vocês, assim, também, como é que vocês enxergam essa profissão, se daqui a pouco esse processo é o adequado, se para quem é conselheiro tutelar tinha que refazer a prova ou não seria necessário, porque esse foi um debate enfrentado lá pela própria Câmara de Vereadores, né? Se, poxa, o cara acabou de sair do conselho tutelar, o cara precisa realmente refazer a prova? Entende? Para ser conselheiro de novo. É como quase eu pegar para perguntar aqui pro Fábio, tu que é concursado, tem que fazer a prova de 4 em 4 anos para provar que tu tá no cargo. Não seria nada mal. Evitaríamos várias coisas aí, mas tranquilo. Falando especificamente do Conselho Tutelar, eu acho que é uma das profissões aí que tem uma grande responsabilidade, né? Essa questão de cuidar das crianças, de tentar evitar ou tentar parar com que hajam abusos, maus tratos e coisas assim, é um cargo que traz consigo uma responsabilidade enorme. E isso me parece que toda exigência não é muita. Seja exigência de preparação, de estudo, seja exigência de refazer prova. Me parece que nunca é muito isso, dada a responsabilidade que a pessoa vai ter depois, né? Primeiramente, depois a gente completa um debate, mas a minha primeira impressão é essa. Talvez refazer prova... Então tu é a favor, então, de refazer a prova. Eu não digo refazer a prova, mas eu digo assim, ó, ter cursos de atualização, enfim, ter bastante ferramentas que deem a essa pessoa que ocupa essa posição muito conhecimento, muito subsídio Mas daí das também, mais modernas. aí eu te fazer uma técnicas pergunta e assim, coisas. eu não tenho um posicionamento fechado, já estive muito mais a favor de reduzir para quem já foi conselheiro tutelar, mas hoje eu estou revendo o posicionamento, não tenho uma certeza absoluta, mas tem a eleição, a comunidade ela já não é porque na minha visão, uma coisa é tu cobrar o tecnicismo, o melhor, mais apto por um concurso público. Não precisaria, então, a eleição. Quem for o melhor na prova, assume. Os 5 primeiros que melhor tiver resultado na prova, assume. Só que envolve uma questão que é um pouco político também. Que, querendo ou não, a comunidade ali, não adianta ser o cara que sabe de cor o ECA, que decorou a letra fria da lei. Tem que ter aquele jogo de cintura, porque, querendo ou não, tu sabe que o poder estatal chega com maior dificuldade dentro da comunidade. A gente sabe que o tráfico de drogas acontece, principalmente nas comunidades. Como que alguém vai lá e vai retirar essa criança do tráfico sem ter aquele jogo de cintura, sabendo só a letra fria da lei? Não vai tirar. Porque se mesmo a polícia não consegue entrar dentro de algumas localidades, ou entra sob muito custo, eu vejo assim que daqui a pouco cobrar demais de um lado é excluir que tu vai tirar bons conselheiros tutelares, né, que tem esse jogo de cintura que é necessário para a profissão. Tá, olha só, eu não sei em Porto Alegre, talvez tu tenha uma noção muito mais profunda de como acontece em Porto Alegre do que eu, mas a minha cunhada, ela é conselheira tutelar em Campo Bom. Diria, não vou falar um percentual, mas a grande maioria dos casos lá não envolvem, por exemplo, essas questões em relação a crime. Envolve maus tratos de pai com filho mesmo, maus tratos, abusos, esse tipo de coisa, sabe? Então, mas eu não quis dizer que eu sou a favor da prova. Eu sou a favor de preparação, mesmo depois da pessoa já estar no cargo. Porque esse é um ponto, assim, por exemplo, só uma consideração. A própria lei, por exemplo, é que o Brasil é o país das leis, né? O que mais tem lei no mundo. E uma das leis aqui, por incrível que pareça, diz que os órgãos públicos têm que dar qualificação aos seus profissionais. E aí, muito se pergunta qual é o papel da prefeitura hoje que ela entrega para profissionalizar o conselheiro tutelar. Por exemplo, teve uma lei nova ali, que é aquela caso lá do ex-vereador do Rio de Janeiro, que é o Jairinho, que teve maus tratos com o enteado dele, que era o Henri Borel. Saiu uma legislação específica, né, para comedir aqueles atos que foram praticados lá.
E aí eu te pergunto, saiu essa nova lei, o Conselho Tutelar, essa lei deve ser aqui 2 anos atrás, o Conselho Tutelar já deve estar aplicando ela. Será que ele não passou por nenhuma qualificação? Se não passou, eu acho que o primeiro ponto que deveria rever, a prefeitura deveria se preocupar com isso. Porque senão sai uma nova lei e o cara não se qualificou para nada. Mas não discordamos em nada. Não, só que a ponto de aplicar uma prova, entendeu? O cara já tá lá, o cara já tá aplicando a lei. Tá aplicando bem ou mal? Se ele tá aplicando mal por falta de conhecimento, é um pouco de erro da administração pública que não qualificou esse profissional, entendeu? A qualificação tem que ser, ao meu ver, cotidianamente. Não, ela não pode ser daqui a cada 4 anos eu vou te cobrar se tu sabe. Sim. Entendeu? Pois é, cara. Eu tava querendo alguém convicto nessa mesa, eu vi que todo mundo em dúvida. Eu não tenho uma opinião muito formada também, não. Porque o que acontece, bem o ponto que o Luiz tocou agora no final, a questão é a seguinte, não teve nenhuma qualificação durante 4 anos, aí a qualificação vai ser uma prova novamente, que enfim, critério bem subjetivo, acho que daí tu interrompe também um trabalho que vem sendo realizado, né, que eu entendo que só quem teria essa prerrogativa é a comunidade, né, se o conselheiro não está executando bem esse trabalho. Eu, digamos assim, de início, partiria da premissa que eu acho que é dispensável a prova. Talvez alguma qualificação, algum curso pode ser o melhor caminho. Pelo menos para quem está ativo. Acho que a discordância, até o Luiz pode falar que está melhor na discussão, porque eu acho que ali abriria... Todo mundo já passou uma vez na prova, sim, não precisaria fazer novamente, né? Pois é, aí eu acho um pouco questionável. Tu pensa direito, porque se tu passar uma vez na OAB, tua carteira vale para sempre. Exatamente. Mas eu entendo que, assim, quem está ativo ali, de fato, executando, acho que tem essa prerrogativa. Eu, assim, um ponto inicial, vamos dizer assim, eu acho que é um assunto bem discutível, né? Mas mesma coisa, de novo, se dependesse do meu voto ali para decidir, eu votaria que é dispensável para conselheiros ativos. Acho que essa é a minha discordância com o projeto ali, com a alteraçãozinha ali na lei. Eu entendo que quem está com vínculo ativo como conselheiro, acho que está dispensado por até ele estar atuando. Teoricamente, ele está qualificado e está chancelado pela população. Então, parto dessa premissa. Mas o candidato em todas as eleições tem que comprovar que não é analfabeto. Essa questão. Se é tão importante, né, o conselheiro cuidar das crianças, dos adolescentes e tudo mais, por que os nossos queridos políticos não passam pela mesma coisa? Vocês vão cuidar da nossa cidade, vão cuidar do nosso país, do nosso governo. Então, falta um pouco de critério, assim. E outra, se fosse... Vamos ser sinceros, né? Vamos falar mal. Vou te trazer um bom ponto. Vou falar mal dos políticos, o Luiz vai ficar bravo. Eu vou falar mal dos políticos, atenção, você ouvinte. Eu vou te trazer um bom ponto, eu vou te trazer um contraponto. Eu vou falar aqui e depois, quem estiver vendo no YouTube, eu vou falar aqui e depois vou virar pro Luiz a câmera, tá? Pra vocês verem a reação dele. Porque se nós fizesse uma prova com os políticos, nós não teríamos 50% dos caras eleitos. Porque eles não teriam capacidade de ler uma interpretação de texto, tá? Eles não teriam capacidade. Olha a cara do Luiz, olha a cara. Olha a cara do meu político. Eu tô rindo. Mas é que tem um critério muito bom e que diferencia muito a situação. O político, se tu coloca uma barreira, tu fere um pouco a democracia e a representatividade. Porque se grande parte da população não consegue interpretar e ler direito, essa parte da população não pode se sentir representada por alguém semelhante a ela dentro do Congresso. Eu acho, e aí é a minha opinião, a ideia... É uma boa justificativa. A ideia da Constituição, é ela ser um espelho, né, da sociedade. Hoje, a nossa Constituição de 88, por isso que nossa polícia é tudo burro e ladrão, então. Não pega assim pesado com a população, que a maior parte é trabalhadora, honesta, séria e quer o melhor pro seu país. Que nem os políticos. Claro, a maioria tá pelo melhor, pelo bem comum. Mas eu não fui irônico. Eu não tô sendo irônico, eu realmente acho que... Achei que era ironia. Não. Mas o ponto é, a Constituição escolheu esse espelho, e o político, ele tem um corpo técnico para auxiliar ele. Então, ele não precisa ser o maior e melhor entendedor em como elaborar uma lei, porque ele vai ter um corpo técnico para assessorar ele. Mas por que ele vai direcionar tutelar não é assim, então? Porque o conselheiro não tem toda uma equipe técnica em torno dele. Quantos assessores tem um conselheiro tutelar? Entendeu? Ele não tem todo um corpo técnico. Já um deputado, um vereador, ele tem esse corpo técnico que muitas vezes os cargos exigem um nível superior. Porque, por exemplo, para tu ser deputado não exige. Mas para tu ser uma chefia dentro de uma comissão, tu precisa obrigatoriamente ser formado. E não é qualquer curso. Se for comissão de educação, tu precisa ser formado
no mínimo em pedagogia, em psicologia ou licenciaturas, entende? Para tu debater aquele assunto de forma qualificada e assessorar o político, digamos assim, tu precisa ter a formação. Então já é um critério diferente, né? E fora além das comissões, dos cargos de comissão, né? Que são indicações políticas, mas que exigem essa responsabilidade técnica, ainda tem todo o corpo técnico concursado. Então, por exemplo, o cara é prefeito, o cara tem o melhor concursado dentro da Procuradoria do município, que passou por uma seleção que, enfim, mais de 10 mil, 3 mil concorrentes para uma vaga. Então, há essa diferença que o conselheiro tutelar não. O conselheiro tutelar vai ser ele por ele vai botar o crachazinho dele, vai lá na comunidade e aí ele tem que se virar, ele nos 30. Perfeito. Alguma consideração a mais sobre o Conselho Tutelar? Luiz, quando que acontece as eleições? Eu não sei se tu sabe aí direitinho, o edital já foi aberto, né? Não, tem até dia 31 de março para lançar o edital. O edital é feito pelo Conselho, né? Me fugiu agora. Me fugiu. Tava com o nome do Conselho agora na cabeça, fugiu. Daqui a pouco volta. Mas o Conselho ali que é um órgão da prefeitura, lança o edital, né? Esse edital vai prever todas as próximas datas. Provavelmente, se seguir mais ou menos o último edital de 2019, a última prova foi em agosto, as eleições aí, por lei, são sempre em outubro, né? Segue o calendário das nossas eleições normais. Só mais um ponto em relação a isso. Vocês não acham que tem pouca divulgação disso? O que faz com que já que não é obrigatório... E agora aqui no Política Sincera você está sabendo sobre as eleições do Conselho Tutelar. Nós estamos trazendo essa informação. Tu já sabe mais do que 95% da população, entende? Tu já sabe como é que é eleito, como é que faz, como é que não faz, o que isso é. Não, mas eu digo porque como tem pouca divulgação, uma pequena parte da população vai votar e isso facilita um direcionamento, né? Não, sem dúvida. E eu vou te dizer que nem os cursinhos, muitos para cargos públicos divulgam em massa, né? São poucos, mas é uma matéria que fica restrita também muito às comunidades, né? Todo mundo tem esse conhecimento mais na comunidade do que fora dela. E não tem nenhuma cláusula de barreira. Não tem nenhuma cláusula de barreira. Porque, teoricamente, o conselheiro ele concorre sozinho, né? A filiação dele é algo... Ele não precisa ser filiado partidário, né? Não, mas eu não digo cláusula de barreira de partido, eu diria de quantidade de votos mesmo. Não. Só que hoje tá concorrido, assim, vou te dizer, tu tem que fazer mais de 1.000 votos para tu ser eleito mesmo, não sendo obrigatório, né? Universo, que se tem uma disputa muito grande entre as bases mesmo. E o que eu digo nisso? Muitas vezes organizações, algumas mais religiosas, tentam uma parte no conselho, outras são lideranças mais comunitárias que tentam. Então tem essa disputa que é mais ou menos o que a gente viu nas eleições de 2022, que é meio isso, assim, de visões ideológicas mesmo. É onde realmente a gente vê o choque mais basilar dessa cultura que a gente viu nas últimas eleições. Perfeito. Então vamos adiante, então, na nossa outra pauta. Deixa eu me filmar aqui. Sobre a economia brasileira aí, ainda muito falando sobre até o último episódio que a gente fez com o Gaspar, né? Felipe Gaspar participou também do nosso podcast. É só Felipe aqui. Né? O partido tem muitos Filipes e todos estão vindo aí no podcast. Isso aí. A gente falou bastante sobre a taxa de juros, né? Sobre os juros no Brasil e tudo mais. E ainda também está sendo bastante discutido sobre isso. E a gente vai falar um pouco sobre a economia, então, brasileira. Vai ter a reunião do Copom. Cupom. Vai ter a reunião do... Copom. Falei Copom. Vai ter a reunião do Copom aí, então o pessoal tá fazendo diagnósticos sobre se o Lula vai interferir, vai falar alguma coisa, enfim, sobre a economia brasileira. Então eu vou passar pro nosso querido economista, entendedor de economia, Fábio. Cadê o economista do Fábio? Não. De nós aqui, dos três, o Briance eu não sei muito, mas dos três, tu é o que mais entende de economia, me desculpa. É legal que dentro de um partido mais à esquerda, como a gente tá, vai trazer para falar de economia um cara que já trabalhou com bolsa de valores.
Mas enfim. Mas não tem aquele o Moreira lá, como é que é? O Eduardo Moreira, né? Que era um cara que trabalhou também dentro do sistema financeiro e aí ignorou totalmente a esquerda, né? Ele disse, não, isso aí tá tudo errado mesmo, esse sistema não é o honesto e não é o justo. E aí o cara foi e ignorou. E hoje ajudou o Ciro, por exemplo, né, a elaborar os planos de governo. E ele foi alguém bem influente. Sim. Cara... o nosso Eduardo Moreira. Nem tanto, mestre, porque eu também eu não acho que seja tão errado assim a maneira como o mercado é. Porém, falando especificamente em taxa de juros e a sua habilidade em controlar a inflação, a gente vê que não é bem assim, né? Eu, naquele episódio com o Felipe Gaspar lá, eu comecei a adentrar neste assunto, só que daí nós também já tava com quase 3 horas de episódio e a gente meio que parou. Fica tranquilo, Briança, que hoje não vai chegar a 3 horas. Não, as 3 horas não foi por esse assunto, foi por essas Mas assim, ó, o que eu quis trazer naquele momento é que a relação entre aumento e diminuição da taxa de juros com aumento e diminuição da inflação, ela é uma relação direta em sentido, em vetor, que a gente vai dizer. Ou seja, tu aumenta uma, tu tende a segurar a outra, e vice-versa. Só que ela não é uma relação direta nem em tempo e muito menos em quantidade de pontos percentuais. O que eu quero dizer? A gente já discutiu isso em outros episódios, que é, a gente veio de 2% para 13% em aumentos grandes em cada reunião do Copom. De 2% a taxa de juros. A taxa de juros, a taxa era Selic. 2%. Que a gente não precisa mais. Se a pessoa quiser ouvir as definições, ela volta nos outros episódios. A gente nunca vai avançar no assunto. Mas eu quero dizer que a gente veio de 2 para 13 numa velocidade muito grande, com aumentos de mais de 1 ponto percentual em cada reunião. Escalou muito rápido. E escalou muito rápido, sem dar tempo orgânico de que isso tivesse efeito na economia real. E isso para mim foi um dos grandes erros. Em 2 anos a gente aumentou 10% e hoje a gente é uma das taxas reais mais altas do mundo. Assim como não adiantaria para tentar a reaquecer o mercado, agora tu começar a baixar de 13,75 para 12, de 12 para 10. Não é assim que a coisa funciona. A coisa tem que ser feita com parcimônia. Feito esse disclaimer, sim, eu acho que está muito alta. Para mim, tem que baixar essa taxa com parcimônia, a cada reunião tendo uma pequena baixa, né? Ou ao menos começar. Agora já estão mantendo algumas reuniões, mas começar a baixar. Só que o que vai fazer com que isso não faça a inflação disparar? O que o Luigi já bateu diversas vezes na tecla, que é da responsabilidade fiscal do governo. Porque a gente já falou também sobre isso. Qual é a grande vantagem? Não é vantagem, mas a grande necessidade de tu ter taxa alta? É o governo conseguir vender os seus títulos e se financiar. E esse que é o ponto. Se ele vai baixar, pensa assim, ó, a gente está num cenário mundial onde a gente já falou também sobre isso, onde países mais desenvolvidos e mais seguros estão aumentando a sua taxa de juros. Se nós baixamos a nossa agora, com os Estados Unidos aumentando a dele, e tu é um investidor internacional, a tua tendência é botar o dinheiro lá e não aqui. Certo. Né? Não, e os Estados Unidos teve até agora, teve um boom aí, né, que quebraram 2 bancos, né, por causa o pessoal começou a tirar o dinheiro e tudo mais, porque estavam vendo que os bancos não teriam condições de se pagar. E aproveitando só, deixar, pode ser pro Luigi ou pro Briance aí também, o que vocês acham que vai ser feito agora na próxima reunião do Copom? É claro que é difícil dar um prognóstico, mas acredita que vai ser baixada essa taxa de juros? Ou mantém o aumento. O Copom, em cada reunião, ele dá a dica do que ele vai fazer na próxima, né? Salvo em 2 ou 3 meses aconteçam mudanças drásticas no cenário econômico. Vai acontecer o que eles sinalizaram na próxima. E eles não estão sinalizando baixa de nenhuma forma ainda, né? É que eu acho que assim, ó, eu vou dizer até o critério que eu utilizo nos meus investimentos pessoais, né? Eu tento sempre, não sou um cara que tenha muito dinheiro, nada, mas eu tento... Comprou a ação da Magalu. Mas eu tento, enfim, fazer uma reserva para o futuro, né? Hoje já não teve
não tem uma lei previdenciária que vai me garantir uma aposentadoria, então eu já estou pensando no meu futuro. Acho que todo mundo que hoje enxerga o mundo que vive e consegue fazer prognósticos para o futuro, tem que perceber que se aposentar no Brasil hoje vai ser uma raridade. Deixa eu fazer Desculpa, o teu pai ontem falou no carro uma coisa muito engraçada. Nós estávamos voltando ontem, o pai do Luigi, o Luigi, a mãe do Luigi, e o seu Bertaco, aquela figura excepcional, falou assim: vamos fazer um clube dos aposentados do amanhã, porque vocês dois vão demorar muitos anos para se aposentar. Vocês não vão se aposentar. Nós temos que pensar os aposentados de amanhã, que é vocês, jovens. Pensando na aposentadoria de vocês. E o que tu acha? Tu esse presidente da juventude, é um bom nome, hein? Estou no clube. Estou filiado ao clube também, né? Só, agora o Leite falou da aposentadoria, eu lembrei dessa frase do pai dele. Então, sei lá, não que eu tenha muito, mas eu tento economizar o máximo possível, porque eu sei que isso no futuro vai ser talvez o que me dê uma certa tranquilidade. E o que eu utilizo hoje como critério? Eu vejo o mundo como ele é e digo, olha, isso aqui me deu boas experiências, isso aqui não deu boas experiências, isso aqui não me parece confiável. É mais ou menos essa análise, não olhando pelos olhos dos outros. Poxa, vamos ser bem sinceros aqui, por mais que a gente saiba que as americanas, tá? A gente saiba que pode ter sido uma grande fraude, muito grande, etc e tal. Mas quando tu entrava nas lojas americanas para comprar, tu não percebia que o cenário não te passava uma confiança de uma forma que te passava a ideia de que aquilo estava sendo um negócio bem gerido? Não era uma empresa pujante. Não, e eu digo muito assim, porque se tu para ver como era todo o sistema organizacional da empresa, tu via, poxa, esses caras para estar ganhando não tá sendo de uma forma ou correta ou algum furo tem. Porque tu consegue ver, é a mesma coisa quando tu vai num restaurante. Se tu olha a mesa do restaurante, não tá bem limpa. Os pratos vêm, tá meio engordurado, sabe? Aquela tua experiência que tu vê e tu olha e daí daqui a pouco tu olha para aquela empresa e tá faturando muito dinheiro e tu olha pelo valor da conta e não sabe quando não fecha, quando faz promoção o tempo todo para venda de produtos e tu não vê aquela pujança que seria necessária. Para mim esse é o alerta que me liga. E por que eu estou dizendo isso? É a mesma coisa hoje para o mercado como eu enxergo ele. Eu não vejo esse mercado aquecido. As notícias que eu vejo não são notícias muito boas e agradáveis. O que eu vejo de notícias são banco fechando porque subiu a taxa de juros nos Estados Unidos, os títulos pré-fixados que eles tinham não conseguiram pagar. Poxa, isso aí, por mais que o governo dos Estados Unidos segure, é um rojão. É um rojão. Tu não tá vendo as consequências, mas quando estoura lá num terremoto no meio do mar, poxa, eu posso não tá vendo, mas se eu sei que tem um estourou, eu já me ligo um alerta. Quer ver uma segunda notícia que me liga um alerta? Hoje, no Brasil, a gente tem uma taxa de juros muito alta, mas a gente também tem montadoras de veículo mandando os seus funcionários para férias coletivas. Poxa, algo me liga um alerta. Por que me liga um alerta? Demissão? Não só isso, pode vir risco de demissão futura, quer dizer que as pessoas não estão comprando veículos. O setor automobilístico mexe toda uma cadeia, porque é o seguinte, é gasolina, é petróleo para fazer pneu, porque é borracha, é petróleo para fazer plástico, porque a maioria dos carros são plásticos, é commodity, porque o ferro, querendo ou não, é um minério que é extraído, que é para fazer aço. Então acaba tocando na indústria de vidro, toca na indústria de tecnologia, porque hoje é tudo touch dentro dos carros. Então se esse mercado não está funcionando, quantas outras cadeias não estão sendo afetadas? Então se eu vejo essa notícia, me liga um alerta. Entendeu? O Fábio está ansioso para falar. Fala. Eu acho que eu queria explicar melhor o link que eu tentei fazer em a necessidade da taxa de juros alta para o governo se financiar com a responsabilidade fiscal. É óbvio que o nosso mercado, seja o consumidor, seja a indústria, está desaquecida. Se a taxa de juros baixar, tende a reaquecer esse mercado. Dá um aquecimento, porque o que acontece? Se o dinheiro ele está de fácil acesso... Só que, como o Brasil precisa vender seus títulos para ter dinheiro, porque ele vive o Brasil, eu digo o governo, Sim. Porque ele vive em déficit fiscal, eles não baixam. Tá, mas então por isso que o cupom não baixa.
Exatamente. Não é só Não, por isso, não é até, só isso. até Eles porque têm- existe uma independência. Mas é por isso. Eles têm Sim, métricas. É por isso. Hoje, o ponto que eu bato maior é como o mercado está fazendo essas análises. Essas análises estão sendo análises com base no mercado mesmo, porque a gente tem um cenário hoje que me aparenta ser grave, por situações como eu acabei de relatar, quebra de banco lá fora, mas que a economia globalizada a afeta. Suíça, a Suíça, que é um grande... nossa, vamos colocar dinheiro em bancos suíços. A Suíça está quebrando os bancos. Perfeito. Teve que jogar lá não sei quantos milhões de dólares, foram 240 milhões de dólares, 2 bilhões quase de reais, eu O acho. valor eu não lembro direito, vocês mas eu estão vi. falando do Credit Suisse. Credit né? Suisse. O Credit Suisse não está em crise agora. O Credit Suisse já vem de uma crise há alguns anos. Mas é uma coincidência muito, Não, mas, muito enfim, ruim, né? Embora possa vir de muito tempo, tá estourando agora o rojão, querendo ou não, sabe? E é meio que global. A gente também tem uma guerra, que isso ainda continua afetando a economia global, embora algumas coisas tenham se estabilizado, mas, poxa, a Rússia era a maior fornecedora de gás natural para a Europa. Querendo ou não, eles passaram o inverno agora pagando um gás muito mais caro. Isso tudo afeta as cadeias, porque hoje é tudo interligado. O que eu penso? A gente até teve um dos pontos principais que gerou todo esse colapso foi uma decisão do Ministério da Previdência e seu conselho, né? A gente tem lá à frente do Ministério o Carlos Lupe e, querendo ou não, influencia muito isso também nos conselhos lá dos consignados dos aposentados. E aí baixou, como até o Felipe gosta, né? Reuniram-se e baixaram de 2,4 para 1,7. Na canetada. No canetaço. Tem boas justificativas? Poxa, aposentado, pega direto na folha salarial, não tem porquê. A minha dúvida é se grande parte do mercado já praticava com uma taxa abaixo, né, daquele valor que hoje foi... Até depois o governo voltou atrás, passou para 2%, né? Ficou no meio termo, não foi nem 1,7 nem 2,4, o governo estabeleceu em 2%. Mas qual é o critério que foi utilizado? Não é só, o aposentado ele paga em dia, então vou simplesmente baixar. Mas eu quero saber se tu coloca quando o aposentado falece. Por que o risco do consignado com o aposentado é justamente ele falecer e não pagar mais? Esse é o risco. Será que usaram alguma métrica para isso? Ou simplesmente os bancos estavam, conforme a inadimplência, se o aposentado dá um jeitinho de trocar a conta dele, porque às vezes isso também acontece, né? Tu troca a conta que desconta o consignado. O consignado, ele tem ao menos o dos servidores, ele tem uma relação de diminuição de prazo conforme aumenta. Por exemplo, antes de 80 anos tu consegue fazer em até X vezes. A partir dos 80 anos, reduz drasticamente a quantidade de prestações que é liberada para ti. Então, claro, isso aí tudo tem cálculos atuariais para definir, né? Inclusive definir a taxa de juros, né? Eu vou fazer uma defesa rápida aqui ao meu presidente, Carlos Lupe, tá? Não, eu entendo que ali eu vi que teve até um atrito falando um pouco da questão política ali, disseram que o PT deixou o Lupe meio desguarnecido. Eu vou dizer que eu acho que foi bem ensaiada essa jogada, tá? Porque, na verdade, o que acontece, né? O companheiro deve saber também, na verdade, o crédito consignado é o que movimenta os bancos fortemente, assim, talvez a maior carteira de crédito seja o consignado. E, então, assim, quando tu abaixa o crédito, mesmo com a taxa lá em cima de investimento, né, automaticamente o banco vai ter que, não tem como ele abrir mão dessa reserva de valores, né, digamos assim, que é o consignado, e toda a sua garantia num país extremamente inadimplente como o Brasil, né, devido também à taxa de juros, então, aquele looping eterno. Então, eu entendo que foi uma jogada, né, tentativa também de forçar e tensionar um pouquinho o sistema, né, nesse sentido. Porque o que acontece? Quando tu puxa, sabendo que é um crédito onde o banco não vai abrir mão, né? Eu entendo que é por isso que a Caixa e o Banco do Brasil, a polêmica, eu tenho uma opinião um pouquinho divergente ali da massa ali do PDT, principalmente, que veio falando, mas o governo não interviu. Não, acho que foi estratégico. Porque se ele intervém agora baixando a taxa, tu não chega no resultado que tu espera. Que é forçar os outros bancos também a baixar um pouquinho a taxa do consignado. Porque é uma taxa que não tem muita vinculação às outras, assim, na verdade, né? Diretamente, né? Por exemplo, tu falou dos servidores, por exemplo. Eu sei que eu trabalho pelo direito ali no escritório de direito bancário, então a gente revisa bastante, fazendo um jabá aqui rapidinho, né? A gente revisa bastante empréstimo, então assim, a taxa do servidor pro aposentado, de fato, é gritante, assim, né? Tipo, é o dobro, no mínimo. No mínimo o dobro, assim, tem casos ali que a gente vê, até dificilmente a gente faz revisão de aposentado, porque a taxa é muito próxima do regular, como o Luiz falou, né? Tentativa de puxar é um aceno quase do Lupe, né? Onde ele pode enfrentar, ele enfrentou, digamos assim, né? Que nem ele disse, o sistema financeiro.
Eu entendo que é esse movimento. Ali, a questão na próxima reunião, a gente fez uma rodadinha de aposta, eu quero deixar a minha aí para... Daí me cobrem. Eu acho que vou manter a taxa, tá? Eu acho. Não é o que eu queria, mas eu acho que vou manter a taxa, tá? Minha aposta. Olha, esse Minha aqui aposta. é um ouvinte do podcast, hein? Me cobrem. Ouvinte do podcast, que a gente já fez uma aposta aqui, eu ganhei a aposta, depois Olha aí. na caretada os caras me tiraram a aposta, porque daí mudaram, mas eu tinha apostado uma coisa e deu certo, depois que mudou lá na frente, a culpa não é minha, enfim. Mas então, ó, vamos fazer isso. O Briance acredita que se mantém. Mantém a taxa. Fábio, Eles já disseram que vão manter. vamos manter? Todo mundo graças. falou, eu acho que mantém ou aumenta. Tá, não, lá, ou mantém ou aumenta, vamos jogar que nem hipótese dupla, igual na bet. Mas o mantém é muito O Luigi vai pagar cerveja pra nós dois. Tá, fechou. Tá, não, pra nós três Pra nós também, três. mantém, óbvio, vocês falaram, mantém, vai manter. Eu jogo meus 50 reais que eu ganhei do Luigi na corrida, que vai ser mantido. É isso. É isso aí. Pro próximo. Vamos pro próximo Agora tópico. temos que falar de um tema triste, né? Tema triste pros gremistas. Um tema triste. Vamos falar sobre futebol. O Briance, tu fala do time que tu torce? gremista, ou... Com certeza sou gremista, né? Estamos dentro, então. Vamos falar então, começar pela bancada, então, aqui. Todo mundo é gremista, né? Eu acredito, não sei. O âncora não diz o time dele. Brincadeira. O âncora é gremista. Será? É. É o que te dizem, né? Mas vocês viram o jogo, o que vocês acharam? O Grêmio teve a chance de fazer o 2-0 ali com o Soares, que perdeu mais um pênalti, né? Segundo pênalti que ele O Soares só bate, faltou perde. apontar, vou bater ali, ó. Ele inclinou todo o corpo, demorou pra bater, bateu onde o goleiro viu todo o posicionamento Bateu dele. fraquinho também, Bateu né? fraco, né? E agora o meu Grêmio... centroavante me decepcionou. E 2 agora- pênaltis, 2 perdidos. E agora o Grêmio enfrenta o Ipiranga em casa, tendo que vencer o jogo, no mínimo um gol para levar para os pênaltis, caso faça 2 gols de diferença, classifica para a final, mas sem metade do time titular jogando, porque teve lesões, vai ter jogadores que foram chamados para suas seleções, então vai ser um desafio grande. O time do Ipiranga é um time bom também, não é um time bom. bom. Eu até estava conversando esse final de semana que, dependendo se o sorteio da Copa do Brasil na próxima fase pro Ipiranga não for muito cretino, assim, não pegar muito ruim para eles, por exemplo, pegar um Palmeiras aí, sei lá, já eliminaram o entra na Bragantino, próxima, né? né? Eliminaram o Bragantino. Eles eliminaram o Olha só, Bragantino. 3-1, 3-1. Que é um time de meio de tabela de Pois Série é, A. então assim, o resultado do Grêmio, eu não vejo tão mal assim pra perder pra um time que ganhou do Bragantino eu dentro acho- de casa de 3-1. eu acho que assim, ganhou não é- com autoridade. Eu acho- Ipiranga não é uma foi tão surpresa assim. deste ano, né? O Ipiranga Trabalho bem sólido. vem ano após ano bem. Vem sendo o melhor time do interior aí há uns 2, 3 campeonatos gaúchos já. Eu vou dar uma de Renata aqui, que o meu time joga o melhor futebol do... Não, eu acho assim, eu me preocupo menos com o futebol do Grêmio, porque o Grêmio tá criando, mas eu me preocupo bastante com esse Eu acho- monte de desfalque que nós vamos ter. Eu acho que Quem é que tá desfalcado aí, meu jornalista? o Grêmio, Do Grêmio. vamos jogar assim, o Kahneman, que foi expulso, Tá. o Vila Sante foi pra seleção, o Cristaldo foi pra seleção, Um Carvalho. o Carbajo foi pra seleção, o Fábio se machucou. o Fábio se machucou, PP. teve, PP o se PP se machucou. machucou. Pô, já tem meia dúzia de titular aí, Eu acho que gente... tem mais Qual uma... tu acha que vai ser a escalação do Grêmio aí? Pô, daí tu Gabarita vai- pra mim, Pô, daí gabarita vai- pra mim. Eu acho que vai ser Adriel, daí o João... Não, mas a gente vai jogar com o Thiago Santos e Diogo Barbosa? Eu não sei, eu acho... De 2 Se- gols jogando com o Se Thiago a gente jogar com Santos, o Thiago, vai ser meu, se a gente bom, jogar né? com o Thiago Santos, Eu acho que o olha Tass- só, eu acho que o Tassiano Thiago vai pro meio. Santos e Diogo Barbosa pode entregar o troféu pro Ipiranga. Não, eu acho que o... Com todo respeito, mas... não sei, não vamos... Vamos esperar o resultado. O Thiago Vamos Santos, assim, ó, eu já vi muitos jogadores no Grêmio. Muitos jogadores. Já vi jogadores ruins. Já vi jogadores muito ruins. Já viu o Bressan. E já vi o Thiago Santos, cara. Não, eu já vi o Bressan. Mas assim, ó, o Thiago Santos é muito Pô, ruim. Barça jogou bem a Libertadores, o Grêmio ganhou contra o Tem um Lanús. monte de gente que não gosta, mas eu simpatizo com o Lucas. Ah, tá, eu achei Lucas que tu ia Silva. falar que tu simpatizava com o Bressan. Daí ia ter que te dar um soco aqui no... Não, Nenhum gremista simpatiza, E né? mais- O Lucas Silva. E cara. o Lucas Leiva também, um desfalque que, por causa do coração mas ele dele. não ia jogar. Não ia jogar, mas querendo ou não, o Grêmio contava com ele pra temporada Sim. e agora Pois é um jogador eu que contava não joga. bastante com ele. Eu acho que ele ia ser um cara de elenco e bom armador. Ele tava jogando bem no final do ano passado como armador também. Eu não xingaria o Renato se entrasse com o Lucas Silva e o Tassiano no meio. Estão dizendo que o Tassiano vai voltar pro meio. Agora ele tá jogando mais de lateral direito do que meio campista, né? Mas
A origem É do... que, assim, o ser gremista é ser um cara de muita resistência, né? Porque quem entra em campo, o cara não chora por... O Soares vai jogar. O Ferreira vai jogar. O Bitelo vai jogar. Vina vai jogar. O Vina vai jogar. Então não precisa de volante, pô. Olha só os caras bons. É, isso aí. E eu acho... O Vina vai jogar pelo menos uns 50 minutos, né? Depois ele não garante, né, cara? Porque 5 minutos do segundo tempo o Vina já tá também pedindo, Tá morto, pedindo né? água, né, cara? Enquanto ele falaram que é contribui, ele fumante. contribui. Me falaram que é fumante. Não, e aí ele tem uma coisa que nos ajuda. Que tu pode falar que tu tem o físico de um jogador de futebol. Porque ele tem uma barriguinha de cerveja Eu ali, já podia irmão. falar no passado, o Diego Souza era nosso titular. Diego Souza. E a entrevista após jogo, o Renato dizendo que o Diego Souza, contra agora o Ferroviário, que o Grêmio passou na Copa do Brasil, eles perguntaram, mas por que o Diego Souza não foi cumprimentar a torcida e tal? Daí o Renato falou assim, porque ele teve que ir pro banheiro. Eu já falei pra ele come demais, não sei o quê. O Renato explanou o Diego Souza, já disse que ia se aposentar, ele tá nem aí, o Renato, né? Mas o Diego Souza não voltou, né, da última temporada. Não, ele tá no pesado, bronze, que ele sim, tinha que estar na praia. Ele pode dizer o seguinte, eu sou reserva do Soares, vocês não podem me cobrar, eu sou reserva do Soares. Mas eu acho que... Também acho que não tem necessidade de vir com 2 volantes, por exemplo, porque o Ipiranga vai se fechar. Cara, o Ipiranga, se pudesse... Não sei se vai se fechar. O Ipiranga, se pudesse falar assim, um acordo com o Ipiranga. Ipiranga, tu fecha aí pros pênaltis direto pro Grêmio, em vez de jogar 90 minutos na arena, o Grêmio podendo fazer 2-0 e eliminar vocês, eu acho que o Ipiranga fechava. Eu me lembro de ter visto na Arena. Eu tava na Arena Grêmio e Ipiranga. E foi um jogo parelho na primeira fase ali. Sim. Não foi um jogo... O time deles é bom. Cara, o Ipiranga classificou em quarto, e daí teve o Grêmio em primeiro, pegou o quarto, né? Mas eu lembro que o Ipiranga podia ter classificado em segundo, caso vencesse o Grêmio, que foi a última rodada, e o Inter perdesse jogando em casa. Sim. Passaria o Inter. Só que aí, como ele empatou, o Inter venceu e o Ipiranga empatou, o Caxias venceu, e o Caxias passou, o Ipiranga ficou em terceiro e o Ipiranga ficou em quarto. Eu acho que nas 2 últimas rodadas eles pouparam um monte de jogador também. Por causa da Copa do Brasil. Eles tinham um jogo da Copa do Brasil. Possivelmente eles pegariam um terceiro lugar ali, pelo menos, ali facilmente, né? Mas o que tu falou do Thiago Santos, cara, é muito verdade, porque assim, ele não serve nem pra volante brucutu, cara. O cara, ele não serve pra ficar parado na frente da área, cara. Tipo, cara, tá eu vi ele pegando a bola no meio campo de ataque, voltando pro meio campo de defesa, na lateral, correndo que nem... No Grenal. Não, tem 2 coisas que tu aprende na escolinha quando tu entra, né, cara? Quando tu é volante, é porque eu joguei volante, eu era volante. Jogador, eu enganava um pouquinho, né? Cara, primeira coisa, tu não vira a bola, você tem louco atravessando. O Thiago Santos fala e vira a bola com louco atravessando. Na frente da área ainda. E correr de costa, né? Tu não tá vendo o lance, tu tá correndo de costa. Tu é um jogador totalmente E ele jogava decentemente no Palmeiras. Naquele jogo que ele recém entrou, cara, e o Grêmio tomou o gol, tu vê que ele tomou 2 dribles na mesma jogada. Só que o primeiro drible que ele tomou nem foi nele e ele tomou. E ele tomou, cara. Não, e foi assim, ó. Ele entrou em campo, o primeiro lance do Inter é gol. Inacreditável. Tu olhava ele correndo e dizia, tu tá correndo errado, cara. Ele é um jogador que corre errado. Não dá pra entender como é que o cara consegue não ter um senso de posicionamento dentro do campo, cara. Ele sabe, eu vou dizer pra vocês, ele deve ser muito bom no treino, meu. Porque todo treinador gosta dele. Todo treinador que entra no Grêmio coloca ele pra jogar. E o Renato sempre coloca ele pra jogar. Leão de treino. Eu também não sei a que ponto a torcida do Grêmio já pegou o ranço e já sabe que tem isso também. E aí o cara já entra. Não, e outra, ele tá sem confiança, o cara é vaiado. O cara ele já entra com a autoestima lá embaixo. Mas, cara, vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual dupla de volante você vai entrar no domingo pra jogar? Disponíveis, né? Sem o PP, assim, que... Eu entraria com o Vila Sante e PP. Tá no Vila Sante, não vai estar. Tá. Pra agora contra o Ipiranga. Eu entraria com os dois que não pode. Eu entro com o Vila Sante e o PP, mas o da seleção eu tô machucado, mas eu entro igual. É melhor que o Thiago Santos. É melhor que o Thiago Santos. O PP machucado é melhor que o Thiago Santos. Tu sabe, cara, que eu entraria com o Darlan, cara, e o Tassiano, cara. Eu acho que o Darlan não dá. Eu gosto do Darlan. Eu gosto do estilo dele. Só que o Darlan no último jogo entrou mal, né? Não veio jogar. Não, o Darlan não tem, meu. O Darlan tá numa espiral. Eu acho que ele mantém um pouco, pelo menos, aquele ritmo ali de movimentação. Eu jogava com um volante só. Eu também. Eu iria só com o Lucas Silva. E deu também. Lucas Silva e colocaria Ou tu pode fazer o seguinte, tu desce, volta o Bitelo pra segunda volante. Aí sim. Desce o Bitelo, Lucas Vina, Ferreirinha e Lucas Silva. Soares. Ali? É uma boa. Soares, Ferreirinha, Vina e Bitelo e Lucas Silva.
Tá. Falta mais um no meio campo. Não, O meio... Cristaldo possivelmente vai jogar, né? Não confirmaram ainda que ele tá fora, o Cristaldo. Na tua escalação tá o Cristaldo? Na minha escalação pode estar o Cristal. Pode estar o Joga Cristaldo. bola. Com certeza. Pô, fez um gol. Pode ser. Não, talvez, Pode né? ser, Só... se tiver, vai. E vamos falar então sobre o Inter agora. O Inter que empatou com o Caxias, jogando lá... jogando fora de casa, jogando lá em Caxias. É bom. Só deixa eu dizer, não falta não. Olha só, Soares, Ferreira, Vina, Bitelo, Lucas Silva. 2 lateral e 2 zagueiros. Não, tá errado. O Cristaldo também na dele. É que na tua agora que tu fez dele foi o Cristaldo. Ou tu vai jogar no 4-3-3, ou tu vai jogar no 4-4-2. Quais tá são... montando 2-3-4. Tá. 4-3-2. Tu quer jogar com 10? Tu acha que o Grêmio passa com 10? Não, o Grêmio passa com 10. Né? Tá jogando... Também, Tá jogando... Eu não sei se ele acha, mas o Renato acha. Né? Bota o Thiago Santos ali. O Inter então empatou 1-1 contra o Caxias, joga agora no Beira-Rio. O empate vai para os pênaltis, caso vença, tá classificado, caso perca, tá fora. Vocês acreditam ainda que pode ser um Grenal na final? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é bem possível, aí é mais comum que dê. O único que podia não fazer acontecer o Grenal na final é o Grêmio, né, cara? Não, acho que o Inter joga dentro de casa, é favorito, o time do Caxias é muito bom, mas o Inter, ele sabe usar a torcida dele e ele joga muito bem dentro de casa. O Inter, ele é um time com características diferentes do Grêmio, ele é um time mais reativo. Eu esperava até que o Inter fosse matar mais lá, porque geralmente o time de casa sai mais pro jogo. Mas o Inter, ele tem uma velocidade de transição que poucos times têm. No brasileiro, tanto que ele foi vice-campeão brasileiro ano passado, em razão da transição dele, que é muito rápida. Então, jogando dentro de casa, a tua transição costuma ser mais rápida ainda, porque tu conhece os atalhos do campo e a tua torcida tá te empurrando. Aquele gramado do Inter ajuda também, né? Então, eu acho que o Inter passa com tranquilidade, assim. Eu apostaria nos 2-0 o Inter. Mas que o Inter não tenha se achado ainda esse ano, eles são o vice-campeão brasileiro, né? Não. Baita time, cara. É um bom time, é um bom time. Acho que o Caxias perdeu a chance dele, né? Se tivesse ganho, pelo menos lá, poderia vir com outro esquema. Embora o Caxias incomodou, né? Eu achei que o Inter, ele jogou muito retrancado, né? Olhando o jogo, assim. Mas é o time do Mano, meu. Tudo bem, mas eu achei que ele ia ser um pouquinho mais propositivo. E o Caxias dominou mais o jogo, foi mais dominante, né? Vocês querem falar um pouco, por mais que tenha passado já o Grenal, né? Mas eu achei, por exemplo, falando do Mano, o Mano entrou com muito medo de perder e acabou que quase leva o empate pra casa, né? Feito Renato, né? O apagar nas luzes ali, o Grêmio achou o gol ali. Mas eu, por exemplo, eu acho que o Grêmio poderia ter feito uns 3-0 no Inter se tivesse feito as oportunidades. Cara, não Vocês acham que é tudo isso, essa diferença? O Inter ainda não se encontrou, cara, o Grêmio tá muito bem? Não sendo clubista, mas eu vejo o Grêmio muito bem. Eu vejo hoje jogando um dos futebols? Um dos futebols mais bonitos do Brasil, sabe? Ele, não que o Renato, aquela frase dele autoritária e arrogante, mas o Grêmio, ele se encaixou. As peças que vieram pro Grêmio conseguiram sentar. Tu vê boas duplas. O Ferreirinha com o Soares está jogando muita bola. O Vina entrou para dar uma assistência muito bem. O Grêmio achou o PP, que faz o trabalho do Michael e que encaixou o restante do time que já tinha aquela dinâmica. O Bitelo é outro jogador esse ano. O Bitelo vai salvar os cofres do Grêmio esse ano, né? E mais isso também. A minha esperança nesse ano o Bitelo não pode decair o futebol dele. Ele tem que continuar evoluindo e jogar o que ele tá jogando. Porque daí, realmente, o Grêmio foi muito dominante no Grenal. Mas não é porque o time do Inter é ruim ou não. Não, é porque o time do Grêmio tá numa fase muito boa. Ele foi invicto até ontem, né? Até com o Ipiranga. Coisa de aproximação em tabela que o Grêmio tá fazendo, que lembra o Grêmio de 2016 e 2017, é característica do Renato. Ele não conseguiu, durante os últimos anos, refazer isso como nos primeiros, por falta de qualidade técnica, né? Sim, e agora, ele tá tendo tem qualidade. Não, e entrou Só que jogadores são 11, muito bons, né? Ou 12, talvez. Entraram jogadores muito bons. O Carbajo, o Cristaldo, são jogadores que tu vê que eles têm um trato com a bola diferente. Eles tratam carinho a bola. Pra mim, a melhor contratação do Grêmio foi o PP. Custo-benefício, óbvio que o Soares é o Soares, mas o PP, desde a época que eu jogava no Cuiabá, eu falava, esse cara no Grêmio é como uma luva. E o cara, até fisicamente, ele se parece um pouco com o Michael. E, cara, o meu único receio é que o Soares se acomode pensando que o futebol brasileiro é o gauchão. Porque ele começou muito acima e ele começou a reduzir o futebol dele, porque
tu via no primeiro momento que ele era genial. Ele pegava a bola, ele já tava numa dinâmica de pensamento de 2, 3 lances à frente. Então ele pegava a bola, ele já sabia que ele ia cortar para um lado e o zagueiro achava que ele ia para o outro, entende? E agora ele tá mais... Agora grudaram mais nele e perceberam que ele não tá tão... Ele tá mais previsível. Então eu espero que ele não tenha gastado todo o futebol dele. Mas eu acho que agora com os times melhores ele vai ter mais espaço até. Não, eu acho que também tem a questão da evolução natural do time, né? No começo dos primeiros jogos a gente era muito dependente do Soares, né? A máquina, a dinâmica não tava funcionando. Aí precisa mais Soares, a bola vai mais nele. Hoje eu acho que também ele tá servindo mais, né? Ele é quase um organizador também do time. Porque né? ele decidiu bastante no início do campeonato, a bola ia nele, ele decidia. Ele tem 4 assistências. E ele quase deu umas 2 ou 3 assistências. Não deu porque não foram gol, mas ele fez vários passes ali, últimos passes nesse jogo. Isso é muito bom, porque o Diego Souza não tinha essa característica de pifador. O Soares não, ele tem uma visão mais ampla do campo. Parece que ele tem um olho atrás dele, assim, porque ele consegue enxergar tudo o que ele tá fazendo. Ele tem visão e habilidade, né? Ele consegue executar. E habilidade. E pensa que esse cara tá no final de carreira, imagina... Final de carreira tô eu, né? E assim, falando um pouquinho do Grenal também, assim, tava com banho de bola, assim, acho que uma superioridade absurda, né? O Grêmio perdeu o gol a rodo, assim, acho que se tivesse feito ali talvez o gol do Bitelo, principalmente no começo... O Bitelo errou 2 gols, né? Ferreirinha errou embaixo da goleira. Eu acho que isso é um ponto de atenção, né? Essa questão de perder gol. Se tu olhar a quantidade de finalizações dos últimos 3 jogos do Grêmio e a quantidade de gols, há um buraco aí, né? Parece que eu estou vendo 2016. Os últimos jogos do Grêmio foi o Grenal, o jogo da Copa do Brasil e agora contra o Ipiranga. O que o Grêmio perdeu de gol nesses 3 jogos, poderia, olha, por exemplo, o Grêmio foi fazer o primeiro gol contra o Ferroviária, no final do primeiro tempo, perdeu o pênalti, a mesma coisa do Grenal. O Grêmio teve grandes chances de abrir o placar logo e não fez o gol. Então, teve depois a oportunidade de ampliar o placar, não ampliou, empatou, achou o gol no final, né? E agora, contra o Ipiranga, eu acredito que vai fazer falta. Não cravo, não tenho tanta certeza que nem o Luigi, assim, que o Grêmio passe. Acho que vai ser... Eu vejo os pênaltis aí pela frente. Eu, sinceramente, acho que o Grêmio ganha de 1-0, um 2-1. Não vejo o Grêmio metendo 3-0, tranquilo. O jogo contra o Ferroviário, pra mim, é mais marcante do que o contra o Ipiranga. Se o Grêmio não faz aquele gol no final, cara, o segundo tempo vai ser um segundo tempo tenso, cara. Porque daí começa o tempo bater ali, tu é um mata, né? Então tu... Cara, se não sai aquele gol do Bruno Alves Salvador, eu acho que a gente podia passar um perrengue, porque era um time arrumadinho, né, cara? E a gente tava tomando contra-ataque. Eu acho que o Grêmio ainda tem algumas coisas ainda pra ajustar importante. Eu ainda acho que é um time que pega um pouco, falta pegar um pouquinho no meio campo ali, marcar. E outro, né, ele é avassalador, assim, no primeiro tempo, né? No segundo decai. Decai bastante. Que até outro ponto que eu queria trazer, né? Eu acho que o que vai determinar o ano do Grêmio, acho que é o grupo, né? O grupo do Grêmio, eu acho que ainda carece bastante, né? Assim, a gente tem um time, eu acho, competitivo. A gente faz frente contra nós, né? Falando, a audiência deve ter alguns colorados aí, acredito. Poucos, mas deve ter. Mas acredito que a gente seja... O time, acho que é competitivo. Acho que a gente faz frente com Palmeiras, Flamengo. Mas o grupo, assim, acho que tirando ali 3, 4 jogadores, a gente carece, assim. A gente precisaria... O banco não tá nem perto do nível do time titular. É só tu ver o reserva do atacante. O reserva do atacante hoje, o Soares, do Soares pro Diego Souza. Um dos melhores centroavantes do mundo. Do Vila Sante pro Thiago Santos. Então... A nossa opção para mudar jogo, se estiver dando errado a estratégia hoje, é o Ferreira, né? Então, quem sabe também é um cara que não pode ter 110% de confiança, né? Lesão, né? Muita lesão. Se machuca muito. É um cara que tem um problema também de ser muito individualista em alguns momentos, né? Então, cara, acho que tem muito essa... Agora, falando do Ferreira, eu creio que esse ano, justamente por ele não estar, vamos dizer assim, sendo o centro das atenções do time, ele não vai ter tanta lesão e parece que ele está mais solto, né, para fazer as coisas. Apesar de ser individualista, certamente. É isso então, senhores. Buenas. Eu acredito que foi um episódio legal aí, falamos bastante sobre a juventude do PDT, falamos também sobre a economia, o conselho tutelar, também Posso sobre deixar futebol. umas homenagens aí? Vai lá. Quero deixar uma homenagem primeiro a São Patrício, foi a semana dele ali, São Patrício. Pô, Porto Alegre fez uma baita de uma festa aí, mais de 40 mil pessoas lá no quarto distrito. Tu foi, Luiz? Eu dei uma passadinha por lá, né? Bebeu cerveja verde? Cerveja verde não, mas eu bebi um negócio, um energético verde, eu acho que era de maçã verde, que um amigo meu chamado Guilherme Nes me deu de procedência duvidosa. Mas é uma baita festa, então eu queria dar os parabéns primeiro à cidade de Porto Alegre, segundo a quem organizou lá no quarto distrito.
Parabéns mesmo. E queria mandar um abraço pro Joãozinho Sela. Joãozinho, tô te esperando aqui no programa. Tu é o próximo, hein? Não escapa. Perfeito. Então já vamos para as considerações finais. O Luigi já fez a dele, acredito eu, né? Isso aí. O Fábio, então... Não, e agradecer ao Felipe por ter vindo aqui hoje, né? O cara é o presidente da juventude do PDT, né? Então, muito obrigado por ter Achamos vindo. um espaço na agenda dele, né? Não, difícil. Não, e é um cara com muito conhecimento, como vocês puderam ver. E espero que volte sempre, né? A casa tá sempre aberta. Pô, sempre à disposição. Sinta-se em casa do PDT. Fábio quer fazer depois o Briance fecha aí os agradecimentos. Cara, só queria agradecer a presença, a retomada, né? Que a gente teve alguns percalços nas últimas 2 semanas, não conseguimos gravar. Dizer que eu tô sempre muito feliz de estar dividindo a bancada com vocês e parabenizar a nossa cidade também, né? Que se aproxima aí o aniversário, 251 anos. Perfeito. Briance, então aí, essa loucura que foi o episódio de hoje, te pegamos aí de calça curta, algumas perguntas aí. Não tem problema. Te agradecer aí, como o Luigi fez anteriormente, obrigado aí por ter achado aí um tempo na tua agenda, ter querendo ou não, se deslocado até aqui, o PDT, por mais que tu conheça bastante, né? Agradecer aí essa 1h20, agora estamos fechando aí. Passou aí um pouco sobre a tua experiência, também sobre o que tu acha que vai acontecer no cenário aí do PDT, também da juventude. Muito obrigado e sinta-se em casa para voltar aí para falar um pouco mais também sobre os teus conhecimentos. Capaz, eu que agradeço, né? Muito bacana vir participar, né? Eu me lembro que o Luiz mandou ali uma versão piloto pra mim, eu vi, escuta aí, vê o que tu acha. Pô, e tá saindo, né? O Luiz pegou esse projeto aí bacana que ele tinha de fazer o podcast, tá funcionando. Eu sou ouvinte assíduo do programa, né? Muito bacana. O nosso âncora aqui tá evoluindo gritantemente, né? Agora opera até câmera. Né? Eu sou o câmera, o âncora, o produtor. Por isso que se tiver ruim, vocês não reclamem comigo. E assim, eu me lembrei agora falando ali, quando a gente começou a falar de futebol, eu me lembrei de uma história, né, cara? Que eu, até hoje, acho que eu não revisitei essa história com o Luiz, porque eu fiquei indignado com ele, cara. A gente tava organizando o congresso da juventude ali, que daí tomei posse, eu e o Luiz junto, né? E a gente tava para fazer os convidados, né? Isso foi 2021, trazendo a plateia aí pra junta aí. 2021, o Grêmio naquela pindaíba, né? E a gente queria trazer o nosso futuro governador, que acabou não concretizando, né? Que era o Romildo Bolzan. Era o convite que a gente queria fazer. Sim. Só que o Grêmio não ganhava. A gente tinha esse dilema e a gente organizando o congresso, ali organizando as participações e tal, e o Romildo, vamos esperar mais um pouquinho, vai que, né? Vamos esperar o Grêmio ganhar o jogo. Vai, né, cara? Porque o Grêmio ganhava eu perdi e tal. Aí eu me lembro direitinho, porque daí a gente ganhou um jogo, eu não me lembro contra quem, cara. E daí o Grêmio tinha 2 jogos em casa. Contra o Sport e contra o Cuiabá, se eu não me engano. E daí eu conversando com o Leite, falou, cara, agora a gente vai ganhar os 2, e daí a gente já liga pro Romildo, porque daí eu acho que era a última semana, se eu não me engano, aí depois já era no sábado era o congresso. Sim. E eu vou ligar pro cara, eu falei, vamos ganhar do Sport, né? Pô, não tem como, vamos ganhar do Sport. E vou ligar, né, cara? O Grêmio lutando pra não cair, né? Não caiu o Grêmio. Eu acho que se eu não me engano, se ganhasse do Sport, saía da zona. Era sempre assim, né? Aquele dilema. E, cara, começa o jogo 1x0 Sport. E o Grêmio perdendo gol, né? Como sempre, né, cara? Aí, daqui a um pouco, 2x0 Sport. E daí antes do jogo, eu tava falando com o Luigi, né, cara? E daí, durante o jogo, parou a comunicação, né? Do nada, eu recebo uma mensagem do Luigi, né? Acho que o Romildo não vai. Pô, 2x0 pro Sport, tu nem sai de casa, né, Romildo? Que sinceramente, né, naquele momento, vendo meu time naufragar, era a minha última das minhas preocupações, né, cara? Não, acho que o Romildo não vai. Eu vou te contar, galera, acho que não vai. Porcaria, né, cara? Eu esperando que o cara viesse de governador, porque me salvasse. O Luiz não tava nem preocupado com o time, tava preocupado com a reunião, mano. Cara, era tão certo que eu me lembro assim, o Romildo era um fenômeno ainda na época, né, cara? Porque o Grêmio ganhando aquele jogo ainda podia uma Libertadores, ainda aquela confusão de 30 vagas, né? Sim. Eu me lembro, tinha toda uma dinâmica, assim, nossa, talvez a gente tenha que mudar o local do congresso, porque, meu Deus, vai ser... E eu convicto, né? Tá, afinal das contas, vocês não ligaram pro Romildo. Não ligamos. Nem pediram, não tiveram... Tava nem... tão feia a situação que não tiveram nem a cara de pau. Só voltou a dizer... Quem é Romildo? O convite foi, não foi nem chegou o Romildo, se estiver assistindo aí. No próximo, pode ir, por favor, né? O Romildo é um Luiz, que a gente gostaria muito que... Não, sem dúvida. É possível, né? Possível. Pra ele, pra... fazendo justiça também, né? Acaba, claro, ficando a última imagem, né? Não adianta, mas assim, também foi... Pô, ele mudou... Não, ele tirou o time, ganhou a Copa do Brasil. Eram 15 anos, tem que dar total respeito. Total respeito. Eram 15 anos sem um título, ele foi lá, conseguiu uma Copa do Brasil. O Grêmio nunca
na história tinha repetido 5 Libertadores seguidas, né? Então a gente foi campeão da Libertadores, a gente 5 vezes disputando, inclusive final de Copa do Brasil. Respeito, mas não dá pra perder a piada, né? Não, a gente brinca, é um grande companheiro nosso, é um grande quadro, foi prefeito de Osório, é um cara extremamente competente, não tenho sombra de dúvidas que ele entregou um Grêmio bem melhor do que aquele que ele pegou, mas infelizmente a bola pune, né? E o Douglas Costa queria casar 5 vezes, daí também não ajudou o time, né? Mas foi na gestão dele que veio o Thiago Santos. Isso aí. Vamos fazer essa pergunta pra ele. Vamos fazer essa pergunta pra ele. Eu vou te perdoar porque ele trouxe o Thiago Santos. Essa aí vai ser a primeira pergunta quando ele participar do podcast, vai ser essa. Se tivesse me colocado de olheiro, eu ia dizer, não, Thiago Santos não. Eu ia errar outras contratações, talvez eu trouxesse o Bressan também, mas agora o Thiago Santos eu não ia trazer. Perfeito. Então, Brianci, finalizando aí os agradecimentos, muito boa essa história aí, dá uma descontraída na galera aí. Novamente, obrigado por ter vindo aí e sinta-se sempre em casa. Estou sempre à disposição aí. Muito obrigado. Perfeito. E eu vou estar sempre na audiência. Passa o teu Instagram, a gente sempre passa o nosso Instagram pro pessoal seguir aí, quiser acompanhar. É Felipe Brianci, né? Brianci BRI, ANCE. Segue ali. Vou pedir também para seguir a página da Juventude. Felipe com PH? Não, foi normal, né? No Brasil, né? Eu vou ter não, dá o Felipe certo aí, né, cara? Felipe. Brianci, BRI, ANCE. Peço também para quem quiser ir seguir a página da Juventude, a gente posta bastante ali, vamos ter agora algumas postagens aí também temáticas, vamos dizer assim. Então, vai jogar o nosso podcast na Juventude, né? Pô, com certeza, ali, só mandar o link ali que vai ter coisa boa aí. Então, JSPDT Pô ali, e quem quiser conhecer, claro, a Juventude é que queira aí conversar um pouco mais aí comigo, com o Bertaco, com toda a nossa gurizada, fica à vontade, chama na rede aí que a gente dá andamento aí e vamos construir juntos. Perfeito. Então aí as redes aí, tanto do Felipe quanto da Juventude. Fábio, vamos lá, Fábio. O teu Instagram que a gente já sabe de cor quase. Fábio Souza, _ 3003. Sem o ano, que é pra não entregar nada. Boa. Luigi Bertaco, LUIGGI, Bertaco normal, BERTACO. Menino, Luigi Bertaco, segue lá. Acompanha os guri. Os guri é nosso. O meu é Guilherme Nes, Guilherme normal, Nes com 2 S, NISS. E segue lá também, quiser também nos siga aí no Instagram e no Facebook, que a gente tá criando agora também essas redes aí. A gente tinha no início a ideia de fazer separado, né? A gente vai agora colocar esse plano em ação, então aí também a gente vai falar também no próximo episódio qual é o @ também no Facebook a página. E também no YouTube, aí o pessoal que está nos assistindo, quiser comentar aí, também falar um pouco da dica, ou até mesmo falar que está tudo errado. O Nes responde todos os comentários. Comenta lá também, ou no Spotify não tem como, né? Então vai pelo YouTube. E depois a gente agora com o Instagram também vai ser feitas as postagens, a gente vai fazer uns cardzinhos bem legal. O pessoal também vai poder acompanhar um pouco mais sobre as nossas pautas e os programas. Vai ter até canal de cortes agora, né? Mas vocês estão exigindo demais. Mas daí eu confio no meu produtor. O produtor vai entregar canal de corte. Eu confio no âncora, cara. O âncora se vira nos 30. Daqui a pouco eu vou receber um salário disso aqui também. Vou receber um salário, né, Luigi? Vai receber. Perfeito, então. Valeu, galera, aí, todo mundo que nos acompanhou aí, que tá sempre com a gente. O pessoal que pediu aí, né, encarecidamente, a gente ficou 2 semanas sem gravar, né? O pessoal tava nos cobrando já. Entrava no meu Instagram, falava diretoria de Jim Carrey, se não é pelo amor, vai ser pela dor. Então a gente voltou aí, então agora tudo aos normais. Aí terça-feira a gente gravando aqui, você que estiver nos assistindo, que tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Esse foi mais um episódio do Política Sincera. E eu vou pedir ao nosso querido Luigi que ele feche aí o nosso programa. Até mais. Tchau, tchau.